Fala, gente, estou de volta aqui para um novo screencast. No último screencast eu apresentei o tipo de dados para vocês inteiro, que a gente viu que o inteiro básico possui 4 bytes, ou 32 bits, mas também vimos aprendemos a declarar variáveis do tipo inteiro com 64 bits, né, 32 bits, 16 bits e até 8 bits. Hoje a gente vai aprender a declarar variáveis do tipo que vão ser do tipo ponto flutuante. Nós temos dois tipos. Em C nós costumamos declarar variáveis com dois tipos, né, para representar esses números fracionários, que são o tipo float e o tipo double. No manual aqui eu escrevi um textinho aqui que eu acho importante a gente acompanhar. Vou pegar a mesa digitalizadora aqui para a gente ir lendo. Aqui no manual eu escrevo: geralmente, nós utilizamos dois tipos de dados para representar números fracionários, números pertencentes ao conjunto dos números reais, né? Que vai ser o float e o double. Embora os tamanhos e os intervalos desses tipos sejam hoje, né, ultimamente nas máquinas, eles estão mais consistentes, ou seja, tanto os tamanhos e os intervalos, na maioria dos sistemas de computadores, historicamente, os tamanhos desses tipos eles costumavam variar de sistema para sistema, de máquina para máquina. Então, para a gente tentar evitar problemas, eu peço para vocês, para a gente verificar os valores máximos e mínimos do float e do double no arquivo aí presente no sistema de vocês, no arquivo header, no arquivo de cabeçalho, chamado float.h. Porque apesar de hoje ter essa consistência, né, tanto do tamanho que a gente obtém como no intervalo, é importante verificar o arquivo float.h para ter uma certeza, né? Porque vai ser nesse arquivo que vão conter constantes que armazenam os valores mínimos e máximos. Já para saber os tamanhos, a gente vai trabalhar com aquele operador que a gente já conhece, Zaisiov, né? Esse operador já é conhecido para a gente saber o tamanho em bytes, tanto do float como do double. Lembrando que para localizar algum tipo de arquivo no Linux, basta utilizar o comando locate, né, disponível em provavelmente toda distribuição Linux vai permitir que você localize arquivos assim. Nesse caso a gente vai localizar o arquivo float.h. Basta executar esse comando, ele vai lhe retornar o caminho, que nesse caso é esse caminho todo aqui, junto com o arquivo float.h. Você acessa ele com o modo de visualização do Vim, View, e o caminho, juntamente com o nome do arquivo. E aí você pode dar uma fuçada, verificar as constantes que ele disponibiliza. Obviamente você não precisa entender o arquivo todo, mas é interessante você saber quais constantes eles fornecem. Esse arquivo fornece, perdão. Nesse arquivo a gente vai encontrar constantes que armazenam tanto os valores mínimos e máximos do tipo float e do tipo double. Então vão ser constantes, por exemplo, o FLT_min, que é do float mínimo, o float máximo, o double mínimo, DBL_min, o double máximo. A gente pode utilizar essas constantes que armazenam valores e atribuir essas constantes em variáveis, né? Obviamente você não precisa utilizar essas constantes, é só por mais questão de curiosidade saber o mínimo e o máximo de um float, o máximo e o mínimo de um double. A anatomia de declaração de uma variável, tanto do tipo float como do tipo double, eu acho que vocês já pegaram a manha, né? Sempre, como C é uma linguagem com tipagem estática, a gente precisa declarar aqui, né, o tipo da variável, né? A gente declara aqui na frente que número vai ser do tipo float. Se fosse double, a gente colocava aqui na frente double, né? E por aí vai. Aqui na frente o nome da variável, o identificador, por aí vai. Podemos atribuir, obviamente, você pode atribuir tanto no momento que você está declarando a variável, como também no momento que você, em seguida, né, você declara e depois você atribui. Como é uma variável, obviamente ela pode mudar de valor e você pode ir atribuindo
outros valores, contanto que seja do mesmo tipo, né? Por causa da tipagem do C. Se for do tipo float, bota float na frente. Se for do tipo double, double na frente. Lembrando que como você está trabalhando com o tipo de ponto flutuante, né, números fracionários, não esqueça de colocar o pontinho aqui, né, para identificar. Nesse caso aqui, eu estou declarando uma variável chamada FOO. Esse é o identificador, a variável, né? E aqui é a mesma coisa de eu declarar 0.7, né? Esse ponto aqui na frente. Obviamente eu não estou deixando o zero explícito, né? Está implícito aqui. Eu poderia, por exemplo, declarar o 7.0 e colocar só 7. Ele já ia saber, o compilador já ia saber que isso daqui são iguais, beleza? Só mero preciosismo, né? Para vocês não pensarem que o código vai ficar errado e tudo mais. É bem similar a forma que você atribui e a forma que você declara para um tipo inteiro, para um char e por aí vai. Aqui eu boto mais textos, eu acho importante vocês lerem antes de assistirem a aula, falando do tamanho mínimo e máximo de um float, de um double, né? E aqui alguns exemplos, tanto de declarações como de atribuições. De variáveis do tipo double, eu faço várias declarações aqui para vocês verem. Né? A gente vai ver isso em código nesse instante, só estou apresentando aqui para vocês terem uma noção. Variáveis do tipo float também, aqui eu faço declarações e atribuições. Trabalho com um exemplo aqui que é bem interessante, que é notação, um exemplo que é bem parecido com notação científica, aquilo que a gente já conhece, a matemática. Pego os valores daquelas constantes que estão no arquivo float.h, né, esse arquivo header, e atribuo nas variáveis, né, esses valores. Vocês podem fazer isso também, a gente vai tentar fazer isso. E outra coisa que é bem interessante é verificar o tamanho em bytes, né, de um float, de um double, por meio do operador sizeof, que é bem conhecido. Né? Ele vai devolver para a gente o tamanho em bytes e a gente também pode fazer uns cálculos para obter o tamanho em bits. Né? Lembrando que a gente já fez isso com o tipo char e a gente também já fez isso com o int. Né? Vimos que o char tem 1 byte, ou seja, 8 bits. E vimos que o inteiro normalmente, por padrão, é 4 bytes, a depender da máquina, né? Ou seja, 32 bits. Só que nós podemos declarar inteiros que possuem 64 bits, 32, 16 bits e até 8 bits, beleza? Faria muito, né? Vou botar até 3 pontinhos aqui. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com aquele padrãozinho que a gente já conhece, né? Utilizando os ISIAV, utilizando o especificador de formato ZU e também trabalhando com aquela constante charbit. Lembrando que o charbit armazena um valor 8, que está representando a quantidade de bits que um byte possui. Lembrando que um byte possui 8 bits, beleza? 8 bits. E depois eu apresento aqui alguns cuidados, viu? Alguns cuidados com o tipo flutuante, porque a gente vai perceber que o tipo flutuante é um tipo de dado que não é tão exato como a gente pensa. Que às vezes trabalhar com números, por exemplo, com dízimas periódicas, pode ser algo complicado, né? Tanto para a memória como para a manipulação de código. Que a gente vai perceber que a exatidão dos floats não são tão exatos como a gente pensa e a gente pode ter problemas com determinadas acumulações e também na hora de realizar determinadas operações básicas, como a divisão. A gente vai perceber que a gente tem que ter cuidado quando a gente estiver manipulando esse tipo de coisa. Obviamente, eu vou apresentar isso passo a passo para vocês no código, né? Eu vou agora deixar a mesa digitalizadora de lado, só foi para dar uma noção, nortear vocês, e vou abrir o terminal aqui com o Ctrl Alt T. Abrir o terminal, vou expandir aqui a tela, vou dar um zoom no ls e vou acessar o nosso diretório que a gente já conhece, screencast C. Vou criar um diretório aqui com mkdir, make directory, vou criar um diretório chamado screencast 08 e vou chamar ele de ponto flutuante. Vou chamar de ponto flutuante, flutuante. Só que eu vou botar um underline aqui para ficar organizado. Screencast 08 ponto flutuante, porque a gente vai trabalhar
com dois tipos. Vou acessar com o CD de Change Director, ou seja, vou mudar de diretório. Vou acessar screencast 08.flutuante. E aqui dentro, se eu dar um clique aqui, para não ficar essa salada de letras, eu vou criar um arquivo chamado, deixa eu ver, float, que é o tipo que a gente vai trabalhar, e double. Vamos trabalhar nessa ordem aqui, que eu acho que fica legal. Float e double. Vou fazer a anatomia básica que a gente já conhece. Include stdio.h int return 0. Aqui a gente já conhece, já estamos cansados de fazer isso. E vamos trabalhar com qual tipo de dado? Tipo, vou botar um comentário aqui. Tipo de dado, qual tipo de dado? Vamos trabalhar com os pontos flutuantes. Pontos flutuantes, barra números fracionários, barra números pertencentes ao conjunto, ao conjunto dos números reais, né? Reais. Ou seja, o tipo float e double. Beleza. Esses dois tipos, né, que a gente vai trabalhar. Alguns exemplos de números com ponto flutuante são os números reais, né, que, por exemplo, o 5.55 é um número de ponto flutuante. Eu estou utilizando o ponto, não estou falando vírgula, né, porque a gente na computação costuma trabalhar com ponto, né. 8.5, 7.0 é outro exemplo. Vou botar uma vírgula aqui para ficar organizado. O 0.7 e por aí vai, né? É bem simples. Vamos para a anatomia? Qual é a anatomia que eu acho que vocês já conhecem? Anatomia de declaração de uma variável do tipo float. Vamos começar com o tipo float, né? Vou começar aqui com a variável do tipo float. Na frente você especifica o tipo, como C é uma linguagem com tipagem estática aqui, você tem que declarar, né, logo de cara qual é o tipo dela. Né? Float é o tipo e na frente o nome da variável. Vou chamar de número e vou atribuir o valor 15.7. Simples, você pode atribuir no momento da declaração ou você poderia declarar e depois atribuir. Utilizando o especificador porcentagem %f para números de ponto flutuante, é um /n, e na frente você coloca a variável número. Vamos substituir aqui, o código vai fazer o seguinte, ele vai substituir esse %f por esse número aqui, ó, pelo valor que está aqui na variável número. Né? Então, é para ele imprimir lá na tela 15.17. Vou compilar com aquele padrãozinho que a gente já conhece, compilador GCC, o nome do arquivo do código-fonte, que é float _double.c, -o de output, e o nome do executável, float double. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Compilado com sucesso, vou dar um ls, e a gente já tem o nosso arquivo aqui executável. Perceba que ele está verdinho. Arquivos executáveis costumam ficar assim verdinho, e se você der um ls -la, você vai perceber que o arquivo executável ele tem esse X aqui, ó. Porque cada letrinha dessa indica determinada característica do nosso arquivo. Por exemplo, o R indica que nosso arquivo ele está aberto para leitura. Eu posso escrever nele também, de write aqui. O R de read, o W de write, o X, que é um arquivo executável, né? E por aí vai. Ou seja, esse aqui é um arquivo executável. Só por questão de curiosidade. Já esse arquivo aqui, que é o .c, com extensão .c, eu só posso ler, read e escrever. Alright, beleza? Right. Beleza, né? Só por questão de curiosidade, agora eu vou executar o arquivo float double. Aí executou e está aqui o nosso ponto flutuante, né? Nosso arquivo. Vou voltar lá para o nosso arquivo, bem simples, parecido com variáveis do tipo inteira e do tipo char. Aqui, outra coisa que eu posso fazer é, eu vou apagar aqui e vou declarar aqui embaixo. Vou atribuir aqui embaixo. O número vai receber 5.7. E aqui eu printo, vou compilar,
executar. 5.7, beleza? Posso também trabalhar com números do seguinte formato, gente. Sabe aquela notação científica que a gente trabalhava no ensino médio? 5 vezes 10 elevado a 2, por exemplo, que é a mesma coisa de 5 vezes 100, que é igual a 500. Né? A gente pode também representar aqui utilizando o C. Por exemplo, o 5, para representar esse primeiro algarismo aqui. O E, que implicitamente está falando, é como se ele tivesse, é como se fosse o 10 aqui, é como se ele tivesse botando o 10 e já elevando ao número que está aqui na frente dele, ó, ao 2. Ou seja, aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a 2. Espero que vocês tenham entendido, né, o padrão. Aqui é o valor, esse valor aqui é o 5, o 10 fica implícito, e aqui é o valor do expoente aqui, ó. O expoente 2 aqui, que é esse daqui, beleza? Então, no caso, o número é para imprimir, no caso, 500.1234556. É para imprimir esse número aqui na tela, bora ver? Compilei, executei. Tá aqui, 500. Você pode fazer isso com vários números. As possibilidades são infinitas. Poderia botar muito bem aqui, declarar outra variável. Deixa eu só manter uma organização aqui. Botar aqui outra variável chamada de número. Só que agora eu vou chamar de número 2. Essa vai ser número 1. Número 1. Número 1. Número 2 vai receber 3.2 vezes 10 elevado a 3. Isso daqui equivale ao seguinte. 3.2, na verdade. 3.2 por causa disso daqui. Né? 3.2 vezes 10, que fica implícito, é por debaixo dos panos que tem esse 10 aqui, vezes, elevado a esse 3 aqui, que é o expoente. Beleza? Então nós vamos ter esse número aqui, ó. Vamos ver lá como é que fica na saída do terminal. Bora imprimir aqui %f barra n, vírgula, número 2. Compilei e executei. Tá aí. 3.200.000000. 6 zeros ali. Então a gente pode trabalhar com esse padrãozinho aqui, né? Vamos agora declarar variáveis do tipo double, já que a gente declarou variáveis do tipo float aqui. Trabalhar com variáveis do tipo double. Vou declarar a variável A, B, C, D, E. A gente pode declarar em uma linha só assim, para não precisar ficar falando double A, aí, ponto e vírgula, double B, ponto e vírgula. A gente pode declarar tudo em uma linha só. E depois fazer a atribuição aqui, ó. Fazer com que A receba 4, né? Número 4. Obviamente 4 é um inteiro, só que o compilador, por debaixo dos panos, ele vai fazer uma conversão, ele vai converter para um double. Eu posso fazer com que o B receba o número 4 ponto, que também funciona. Isso daqui equivale ao 4.0, ou 4, né? Tanto faz, 4.0, mais especificamente 4.1234556. Eu posso também fazer com que o C receba 0.7 ou fazer com que o D receba 0.7, que equivale ao 0.7. Né? Tanto faz eu botar 0.7 como 0.07, né? Beleza? Posso também botar valores comuns aqui, por exemplo, o E recebe, sei lá, 456 ponto, outro número extremo aqui. Qualquer valor, né? Vai depender da sua necessidade. Eu vou printar aqui o valor de D e de 4 para vocês verem, e de A para vocês verem aqui. O valor de A vale %f, aí eu vou dar um barra N, e vou botar aqui o valor de D é igual a %f, que é o especificador,
barra N. E aqui na frente eu boto as variáveis, respectivamente, A, I, D. É isso mesmo. Vou salvar e sair. Compilei, executei. E tá aqui as variáveis, né? Certinho. Ficou esse espaço aqui porque eu botei um espaço lá. Deixa eu só tirar para não ficar essa organização. E aqui, esse espaço. Pronto. Se eu sair aqui, printou normalmente. Lembrando que esses valores aqui foram que eu printei lá em cima. Os restantes dos valores vocês podem printar aí à vontade. Então é dessa forma que eu posso declarar uma variável do tipo double, né? Tranquilo. Suave. Então a gente já sabe declarar variáveis do tipo float e do tipo double. Fazer atribuições e mostrar os valores aqui na tela. Outra coisa que a gente pode fazer, só que agora para ficar organizado, eu vou comentar esse código aqui com barra asterisco, asterisco, barra. Só para ficar organizado. E a gente vai verificar os tamanhos de um float e de um double. Verificar os tamanhos em bytes, o quanto eles ocupam na memória, né? Na memória do nosso computador. Eu vou começar com o tipo float, né? Já que a gente está para manter a ordem. A gente vai trabalhar primeiro com o float, então eu vou declarar uma variável do tipo float chamada de número. Vou fazer ela receber o valor 1.2. Dá um zoom aqui. Eu vou começar primeiramente mostrando o valor dela, simples, né? O valor da variável, vou botar entre aspas, entre parênteses aqui, número, 2 pontos. Qual é o valor dela? %f, barra n, para pular uma linha, e aqui na frente eu coloco a variável, número. Beleza. Se a gente salvar, compilou, executou, tá aqui o valor da variável normalmente. Vamos agora utilizar o operador sizeOf para ver o tamanho, né? Então vamos começar aqui. O tamanho da variável. O tamanho da variável número, que é do tipo float. Qual é o tamanho dela? %ZU, que é o especificador de formato, né? Que a gente está utilizando. Bytes, né? Já que o sizeOf aqui, ele obtém para a gente o valor de determinado tipo, né? Que determinado tipo ocupa, que determinado tipo possui, em bytes. Então basta eu passar aqui o float. Eu poderia muito bem ter passado o nome da variável aqui, ó. Eu poderia apagar isso daqui e colocar número. Poderia, desse jeito. Mas eu acho que fica mais legível quando a gente passa, entre parênteses, o tipo, float. Como eu quero saber o tamanho de um float, né? Vou botar um barra N aqui para ficar organizado. Salvei, saí. Compilei, executei. Então a gente percebe que um float, ele ocupa na memória ou tem tamanho, né, de 4 bytes, ou seja, 32 bits, né? Multiplicando por 8, 4 vezes 8, 32 bits. Mas tem como a gente obter também em bits por aqui, ó. Vou botar assim, ó. Um float ocupa na memória, 2 pontos, porcentagem ZU, bits. Então basta eu utilizar aquela variável charbit aqui. Lembrando que o charbit é uma constante que armazena o valor 8. Esse 8 está se referindo àquele valor lá aqui, 1 byte. Lembra que 1 byte ele possui 8 bits. E nesse caso aqui, como eu quero fazer a conversão de byte para bit, basta eu multiplicar esse 8, que está nessa constante, vezes sizeOf float. E aí eu vou obter o tamanho em bits, beleza? Compilei, deu algum problema. Esqueci de incluir o arquivo header, que fica no cabeçalho, limites.h. É importante porque eu estou utilizando uma constante, charbit,
que não foi eu que declarei. Eu não criei essa constante. Então, quando eu utilizo uma coisa que não é minha, ou uma constante, ou uma função, eu tenho que incluir aqui no cabeçalho do arquivo. Então, se eu vou incluir aqui com include, hashtag ou cerquilha include, e na frente eu coloco o arquivo limits.h. Se eu compilar novamente, vocês vão perceber que o erro saiu, tá vendo? Saiu, compilou normalmente, e eu posso executar aqui. Vou diminuir aqui, deixa eu executar novamente. Perceba que ficou sem um barra N, mas eu acho que tá dando para entender aqui. Nesse momento eu coloco o barra N. Mas ó, o float, ele ocupa na memória o quê? 32 bits, que equivale a 4 bytes, né? Lembrando que 1 byte são 8 bits. Deixa eu voltar naquele nosso arquivo e botar o barra N para não ficar essa desorganização aqui. Para manter a organizaçãozinha. Compilei, executei, agora ficou certinho. 8 bits, ou 32 bits. Vamos agora fazer como a gente fez com o float, né? A gente estava trabalhando com o float. Vamos agora trabalhar com o double. Vou fazer a mesma coisa, viu? Vou declarar uma variável do tipo double aqui. Deixa eu sair do modo de tela cheia aqui que eu tô. Aí, sair. Vou declarar uma variável do tipo double, chamar ela de valor. Vou fazer ela receber o valor 48.55. Beleza. Vou printar primeiro o valor dela. Ou seja, o valor da variável valor, que é do tipo double, dois pontos, porcentagem ZU, que é o especificador de formato. E vou botar em bytes, a gente vai obter em bytes, né? Vou dar um barra N, por questão de organização. E utilizar o size of. E passo o tipo aqui, ó. Vou passar o tipo. Qual é o tipo que a gente está utilizando? Double. Né? Então, bora saber o tamanho de um double, né? Perdão, gente. Eu já estava fazendo besteira aqui. Eu quero mostrar o valor e tô mostrando, tô utilizando isso. Para mostrar o valor, foi mal, viu? Basta utilizar o porcentagem F, né? E eu aqui viajando, né? Então, o valor da variável valor é %F e na frente coloco o nome da variável. Dessa vez eu viajei. Pronto. Aqui, ó. O valor da variável valor, que é do tipo double, né? É esse daqui, certinho. Eu vou botar um barra N aqui para não ficar junto disso daqui, tá vendo? Vou botar um barra N. Mas antes, só para ficar bonitinho aqui, eu vou printar só a palavra float, dois pontos, barra N. E aqui eu vou printar a palavra double, dois pontos, barra N. Beleza. Aqui, antes do double, eu vou dar um barra N aqui, ó. Para não ficar aquele texto colado. Só que em vez de usar o printf e aqui dentro eu colocar barra N, eu vou utilizar uma funçãozinha também, funçãozinha bem conhecida, que a gente ainda não utilizou, puts. Basta a gente colocar aqui, ó, as aspas duplas, e ele já possui o barra N. Então a gente não precisa colocar o barra N aqui dentro. Então ele vai pular uma linha automaticamente aqui pra gente. Compilei, executei, e aí ele pulou essa linha aqui, ó. Beleza? Pode utilizar o puts, você pode passar, se você quiser, você pode utilizar ele para pular a linha assim, desse jeito que eu tô fazendo, mas você pode passar texto aqui, né? Qualquer texto aqui, meu nome, por exemplo, Paulo, ele vai printar normalmente. Só que você não pode passar argumentos aqui, tipo variáveis, né? Você não pode botar igual o printf, que a gente passa além de uma cadeia de caracteres, a gente passa outros argumentos que é para representar as variáveis. Você só pode colocar uma cadeia de caracteres. Mas enfim, a gente já printou o valor, bora printar o tamanho de um double. O tamanho da variável valor, que é de qual tipo? Do tipo double. Agora sim, porcentagem ZU, que é o especificador de formato, bytes, né? Bytes. E aqui a gente coloca barra N para ficar organizado. Aí agora, size of,
eu coloco o tipo, lembrando que eu posso passar tanto o tipo como o nome da variável. Vou colocar agora dessa vez o nome da variável, chamada valor. Mas eu poderia passar o nome da variável, o tipo da variável, que é do tipo float. Bora ver se ele vai printar bonitinho. Deixa eu só ver se eu escrevi o nome bytes correto. Tenho a impressão que eu escrevi errado. Ah, não escrevi certo. Bytes. Compilei, dou um clear aqui para limpar a tela. O valor dela e o tamanho, né? O tamanho de uma variável do tipo double é 8 bytes. Perceba que é o dobro, né? Por isso double, né? Bem sugestivo. Por isso que é o dobro, né? Por isso que são 8 bytes, né? Nesse caso, como um float ocupa 4 bytes, na minha máquina aqui, ou seja, 32 bits, provavelmente, como o double ocupa 8 bytes na memória, ele vai ter 64 bits, né? Mas bora obter isso, porque a máquina obtém isso de maneira mais coerente, por meio daquela operaçãozinha que a gente já sabe, né? Lembrando, né? Não custa repetir que um byte possui 8 bits. Então, 2 bytes vão possuir quantos bits? 16 bits. Como eu obtive isso, basta multiplicar 2 vezes 8. Se fosse 3 bytes, 3 vezes 8, 24. Se fosse 4 bytes, 4 vezes 8, 32. E por aí vai, né? Por aí vai. Mas enfim. Então a gente vai fazer o que? Vai obter o tamanho que a variável do tipo double ocupa na memória. Então, uma variável do tipo double, ela ocupa na memória %ZU, opa, sai não, ZU bits. Vou botar um barra N e a gente faz a continha básica, né, utilizando char bit vezes size of. Size of, passo o tipo que é não, nesse caso não é float, é double. Double. Se a gente compilar aqui, compilar, executar, e a gente obtém em bits aqui, 64 bits. Beleza? Tudo certinho. Se a gente verificar o que a gente já fez, a gente já sabe declarar variáveis do tipo float, do tipo double, já sabe obter o tamanho de um float, tanto em bytes como em bits, o tamanho de um double, de uma variável do tipo double, tanto em bytes como em bits. Não se esqueçam desses operadores, que são muito importantes, principalmente quando a gente for trabalhar com alocação de memória, ponteiros e por aí vai. Saber o tamanho dos tipos é bastante importante. Por mais que que vai diferenciar em algumas máquinas, geralmente costuma manter esses padrões, viu? De bytes, de bits. Beleza. Deixa eu voltar aqui no manual para ver o que a gente pode trabalhar. Só para dar uma relembradazinha. Vamos trabalhar agora com os valores máximos do float e do double, porque que estão nesse arquivo aqui, float.h, né, do arquivo header. Porque atribuição, tamanho e declaração a gente já sabe fazer. Vamos lá. Deixa eu ver. Nesse instante a gente também vai verificar esses cuidados que eu citei aqui para vocês, viu? Vamos voltar lá para o arquivo. Vou acessar o meu arquivo aqui. Ah, gente, se aparecer uma zoada de choro aqui é porque o salão do meu pai fica aqui do lado e ele vai cortar o cabelo agora de um menininho. E pode ser que ele chore, porque criança não gosta de cortar cabelo, não. Mas enfim, bora utilizar aquelas constantes que ficam no arquivo float.h. Se a gente localizar esse arquivo aqui, locate float.h, esse daqui, ó, que fica nós geralmente sempre fica aqui no SR e dentro desse include aqui, ó. Dentro desse include. Vou copiar esse caminho aqui e vou entrar no modo de visualização do VI e colar esse caminho aqui e acessei. Se a gente procurar aqui, fuçar direitinho, a gente vai ver que tem constantes aqui, ó. Por exemplo,
o float máximo e o double máximo. Bora verificar o tamanho máximo e mínimo o tamanho máximo de um double ou de um float. Se a gente vou declarar aqui uma variável do tipo float e vou chamar de float valor máximo. E vou atribuir o valor FLT, que é aquela constante, FLT max, né? E vou declarar uma variável do tipo double e vou chamar ela de double. Nesse caso aqui é valor. Double valor max. Aí eu vou atribuir o dbl max. Lembrando que dentro dessas constantes aqui possuem valores gigantescos, né, que a gente não precisa decorar. Só que eu vou mostrar aqui por questão de curiosidade, né? Se a gente printar aqui esses valores na tela, já escrevendo em maiúsculo, utilizo o %f aqui, vou dar um /n, e aqui eu vou, por questão de organização, aqui eu vou botar valor máximo de um float, eu acho que, deixa eu ver, aqui, valor máximo de um float, e eu vou botar aqui na frente a variável, float valor máximo, float valor max. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que, deixa eu até copiar isso daqui, y1, p. Em vez de float vai ser double. Vocês vão ver a diferença e o tamanho é absurdo, né? Em vez de float eu vou colocar double. Vamos ver. Acho que é isso. Vou compilar. Executei. Ó, deixa eu só reduzir o zoom aqui. Pra vocês verem aqui o tamanho. Aqui é de um float, é o valor máximo de um float. É esse número aqui gigante. E aqui é o do double, ó. Onde o ponto vai ficar? Ave Maria, muito grande, né? Interessante saber isso daqui, né? Utilizar essas constantes. Obviamente, a gente pode atribuir igual a gente estava fazendo, né? Atribuir valores pequenos, de acordo com a necessidade. Aqui eu só estou mostrando para vocês, né? Como a gente está utilizando essas constantes, não esqueçam de colocar incluir aqui, ó. Se eu não incluir, eu vou deletar, ó. Se eu não incluir e eu compilar, ele vai dar problema. Ele até me avisa aqui, ó, para eu incluir esse arquivo aqui, ó. Beleza? Dizendo que eu esqueci, ó. Did you forget? Se não me engano, forget é esquecer, né? Tá dizendo que eu esqueci de incluir o arquivo, né? float.h no cabeçalho aqui. E aí tá falando que esse dbl não tá declarado, obviamente, né? Porque eu não declarei. Só que como eu estou utilizando aquele arquivo float.h, eu estou pegando daquele arquivo. E também diz que a FLT max também não tá declarado, né? E ele... Então deixa eu voltar lá e botar aquele arquivo no nosso cabeçalho. Outra coisa que a gente pode trabalhar é com os cuidados, né? Que os pontos flutuantes, que a gente deve tomar com os pontos flutuantes. Eu vou comentar esses códigos aqui também, para não ficar tão desorganizado na hora de printar na tela. Vou utilizar aqui o /* e vou fechar aqui com asterisco barra. Beleza. O primeiro cuidado, vou voltar aqui no manual. O primeiro cuidado, gente, é com... Deixa eu subir aqui. É o seguinte, é que os tipos reais fornecidos pelo C, eles possuem uma precisão finita. Então, por exemplo, se a gente quiser obter o valor da divisão 10 dividido por 3, que é uma dízima periódica, né? 3.333 e por aí vai. Assim, teoricamente, isso vai estar armazenado na memória. Só que na prática não tem como armazenar esse número que vai ser infinito aqui na nossa memória, né? Não tem como a gente fazer isso. Então, a gente vai ter uma precisão finita. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A gente tem que lembrar que valores do tipo dízima periódica aqui, né, que são a dízima periódica, não vão estar, de fato, armazenados na memória bonitinho, né? O segundo cuidado é que os floats, eles não possuem uma exatidão bem certinha. Alguns números ponto flutuante, como por exemplo
Experimente aí dividir 8 dividido por 4 por 2. 8,4 na verdade, perdão. 8,4 dividido por 2 e mostrar 30 casas decimais, né, após esse pontinho aqui, ó. O resultado em si desse ponto aqui é simples, né? 4,2. Experimenta após esse ponto mostrar 30 casas decimais aqui, ó. 30 casas decimais. Vocês vão obter algo semelhante a esse daqui, ó. Tá vendo que ele começa em determinado ponto a pegar números estranhos? Isso daqui, num programa simples, né, pode não ser um problema. Mas se for um grande programa, um programa mais robusto, pode ser que com o tempo esses valorzinhos aqui possam fazer com que você apresente um resultado incoerente. Então eu até recomendo aqui vocês não compararem, comparar, né, um número com outro para obter a igualdade por meio do operador igual a igual. Porque pode ser que seu compilador, você coloque lá 4.2, você coloque lá na comparação, né, 4.2 é igual a 8,4 dividido por 2, pode ser que você pense que isso daqui vai dar igual, né? Só que por causa disso daqui, o compilador, a depender da máquina, pode dar que isso daqui é diferente. Então evite fazer isso, trabalhe com igualdade somente com números que você possui uma determinada certeza. Nesse caso aqui, gente, aqui eu fiz uma coisa diferentezinha. Lembra que a gente utiliza o formato, aqui ó, que eu fiz uma coisa diferente. A gente utiliza o especificador de formato. Aqui a gente chama de especificador de formato. %F para pontos flutuantes. Aqui eu estou utilizando ele, só que eu estou utilizando esse ponto 30 aqui para especificar que eu quero 30 números após esse pontinho aqui, ó. Tá vendo esse pontinho que está bem aqui, ó? Esse pontinho que está bem aqui, ó. Ou seja, após esse pontinho eu vou ter 30 números. E aqui, se vocês observarem, é simples para fazer isso daqui. Você pode, não precisa ser 30, pode ser qualquer número. Por exemplo, se eu tiver o número 7.3, 3, 4, 5. Eu posso só mostrar esses 3 primeiros números. Basta colocar %F à frente, boto o pontinho, boto o número de casas que eu quero, que no caso vai ser 1, 2, 3, né? 3 casas. E na frente eu coloco o F, igual eu coloquei desse jeito aqui, só que eu coloquei 30. Então ele vai mostrar o ponto 7,334, né? Vai mostrar esse valor. Então tomem cuidado com isso, não sei, voltando, né? Com essa falta de precisão. Pode ser que ele aproxime, pode ser que ele adicione número, pode ser que ele não... Vai depender muito do seu compilador, então tome bastante cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão ver que isso pode ser um complicador. E outra coisa, tomem cuidado ao trabalhar com divisões que parecem simples. Por exemplo, 5 dividido por 2, a gente já sabe que é 2,5, né? Só que pode ser que seu compilador faça igual ao meu. Eu botei isso daqui, ó, 5.2, simples aqui, e ele me devolveu como resultado um 0. Isso daqui. Por quê? Porque a gente está trabalhando somente com números inteiros. Então, dê preferência quando estiver trabalhando com divisões. Se você quer obter um número de ponto flutuante, coloque pelo menos um número desses sendo um ponto flutuante. Ou seja, o 5 aqui, ó, ponto 0. Poderia botar o 5 ponto dividido por 2. Poderia botar, em vez disso daqui, ó, poderia colocar isso daqui. Eu boto exemplos aqui, ó, 5.0 dividido por 2. Ou até o 2 sendo um ponto flutuante. Basta um número ser um ponto flutuante, viu? Eu poderia botar assim também. E aí ele vai devolver o resultado certinho para você. Então tomem cuidado com isso, que parecem coisas simples, mas que podem dar uma dor de cabeça e podem prejudicar seu código. Vamos voltar para o terminal e vamos trabalhar primeiramente com aquela divisão que dá um número que a gente pensa que vai, por exemplo, 8 dividido por 4, 8.4, perdão, dividido por 2, a gente, teoricamente, é 4.2, né? Mas se a gente botar isso daqui, ó, utilizar o printf e realizar a seguinte coisinha, ó, %F, botei o especificador normal, só que eu quero 30 casas após a vírgula. 30, eu poderia botar 20, por aí vai. Vou botar um barra N só para ficar organizado. E aqui eu boto a continha, 8.4 dividido para 2. Se eu mostrar isso aqui na tela, compilei, ó. Vou dar um clear, porque tá uma bagunça de números. Executei. E aí, tá vendo? Ele botou o 4.2
e depois começou a mostrar esses valores aqui que podem dar problema, a depender do código do programa. Então tomem cuidado com essas divisões, né? Verifiquem sempre. Né? Para programas pequenos não tem problema. Outra coisa que pode ser um prejudicial é o seguinte. Tenta dividir aí, ó. Eu vou tentar dividir quociente F e vou tentar dividir 5 dividido para 2. Teoricamente é para devolver 2,5. 2,5. Vou dar um barra N para organizar. Organizado. Compilei. Ele já dá um warning aqui, ó. O próprio compilador já dá um warning. Porque eu só tenho números inteiros aqui, ó. E eu quero obter um número ponto flutuante. É um problema, né? Se eu executar aqui, olha o número que ele deu. 4.2. Totalmente errada a divisão. Parece que o compilador pegou esse número aqui, ó. Parece que ele pegou esse número que já estava em algum lugar na memória e jogou aqui para simplesmente por jogar. Então, para evitar isso, coloque pelo menos um dos números em ponto flutuante, sendo um ponto flutuante. Por exemplo, 5.0. Agora vai dar certo, 2.5, quer ver? 2.5, correto, sim. Eu poderia botar ambos como sendo ponto flutuante. Né? Poderia botar aqui ponto 0. Poderia colocar só o ponto aqui no finalzinho. Daria certo também. Então tomem cuidado com isso, viu? E outra coisa que é interessante, por exemplo, deixa eu só explicar direitinho aquela utilização das casas decimais. Né? Por exemplo, declarar uma variável chamada número e eu vou atribuir o valor a ela 7.123. 1234. Né? E agora eu quero printar somente o 7.1. Uma casa após o ponto aqui, ó. Então como é que eu faço? Ó, como é que eu vou fazer? Boto o %F, que é o especificador. Vou dar até espaço aqui para ficar organizado, ó, para vocês verem aqui. Coloco o ponto, botei o pontinho. Especifica casas que eu quero depois do ponto, ou seja, eu quero somente uma casa, ou seja, vai mostrar só esse 1. Eu espero que ele não faça uma aproximação. E vou colocar o nome da variável, que é número. Deixa eu ver se ele vai fazer uma aproximação. Compilei, executei. Não, mostrou normal, 7.1. Tá vendo? Só uma casa. Às vezes ele pode fazer uma aproximação, a depender do número. Viu? Deixa eu... Vou mostrar, em vez de uma casa, vou mostrar duas. Então ele vai mostrar o 7.12. Lembrando que esse 2 não é porque ele vai mostrar até o 2 aqui, ó. É porque ele vai mostrar duas casas. Uma aqui, ó. Uma. Vou botar aqui o cursor em cima. Uma, duas. Então ele vai mostrar 7.12. Compilei, executei. 7.12, tá vendo? Vou trocar ali os valores para vocês não se confundirem. Vou botar inverso aqui, eu vou botar 4, 3, 2, 1. E eu vou mostrar duas casas após o ponto, então ele vai mostrar 7.43. Só dar um barra N. Lembrando que em C, ele não importa, assim, não importa se eu botar um monte de espaço aqui, ó. Posso botar 300 espaços aqui, ó. Vai funcionar do mesmo jeito. Posso botar essa chave aqui até aqui embaixo, ó. Compilei, executei. Ele vai funcionar do mesmo jeito, tá vendo? Obviamente o código fica desorganizado. Aí, mostrou 7.43. Obviamente o código fica uma bagunça, mal indentado, né? Mas ele não importa. Eu posso botar esse ponto e vírgula aqui, ó. Até aqui embaixo, ó. Posso botar esse separar aqui, ó. Não importa. Claro que vocês vão fazer código assim, é só pra ter uma noção, né? Beleza. Então, para mostrar o número para especificar a quantidade de... Deixa eu só voltar aqui porque ficou uma salada aqui. Que coisa desorganizada. E eu posso fazer isso com tudo, com funções, com... Né? Beleza. Então o que eu quero fazer, que eu quis mostrar para vocês aqui é como é que eu faço para formatar esses valores e especificar a quantidade de casas decimais que vão ter após esse ponto aqui. Poderia botar 3 e ele vai mostrar isso daqui, ó, até aqui. Compilei, executei. Aí, certinho.
Então depende muito do que você quer mostrar na tela, né? Eu acho que é isso daí. Então tomem cuidado com essas operaçõezinhas aqui, ó. Eu vou tentar fazer outra. Tentar fazer o... Tentar dividir aqui, ó. Só pra... Vou tentar dividir o 10 dividido por 3. Se eu tentar dividir o 10 dividido por 3, era para mostrar a dízima periódica, né? 3.3333. Vou botar um... Ó, ele já dá um warning, um aviso aqui, ó. Né? E aí, se eu executar, ele provavelmente já vai... Ó, ele pegou o último valor aqui, ó. Deu um valor totalmente errado. Então tome cuidado com isso. E o engraçado é que se eu trocar o especificador de formato, se eu botar aqui o D aqui, ele vai mostrar quase esse valor certinho. Na verdade, ele não vai mostrar 3.333, ele vai mostrar só o 3, porque ele vai me retornar um valor inteiro aqui, ó. Ele vai me devolver o valor dessa operação inteiro. Se não me engano, vai dar 3, quer ver? 3. Só que não é isso que eu quero. Então, quando eu for fazer a continha, coloque certinho, né? Coloque o porcento F e coloca pelo menos um valor em ponto flutuante, né? Opa, compilar, esqueci de compilar. Beleza, agora sim, deu 3. Tá vendo que não tem como armazenar aquele número infinito, aquela dízima infinita. Até se eu botar aqui, ó, centenas de várias casas aqui, ó, vou botar, sei lá, 50 casas. Bora ver como é que vai ficar. Ó, já começa a dar problema, tá vendo? Que não é assim a dízima periódica, né? Não tem isso, né? Então tomem cuidado, evitem... se forem trabalhar com número de pontos flutuantes, tomem cuidado, fazer comparações e com essa falta de precisão. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Né? Eu acho que deu para falar tudo. O vídeo já ficou grandinho. Vão testando aí, experimentando. Eu vou encerrar por aqui. Valeu, gente. Até mais.